José Milton. Obrigado por aceitar o convite do Notícias de Famalicão para participar deste ciclo de entrevistas com os candidatos à presidência da Câmara Municipal. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouquinho da sua trajetória, não só profissional, porque isso já tem sido bastante falado, mas também familiar. Não sei se muita gente sabe, é filho de figuras históricas do CDS, não só no Famalicão, mas também a nível nacional. Aparece, então, pela primeira vez como candidato autárquico, não pelo CDS, mas através da Iniciativa Liberal, que é um partido novo, né, que também ele concorre pela primeira vez às eleições autárquicas. Isso significa o quê? O CDS está politicamente esgotado? Muito obrigado pela amabilidade de me terem convidado para esta entrevista. De facto, a minha mãe e o meu pai foram militantes do CDS, o meu tio também foi do CDS, o Dr. Almeida Pinto, uma pessoa que foi durante muitos anos presidente do CDS. A minha mãe foi inclusive candidata à Câmara, creio que foi a única mulher ou a primeira mulher candidata à Câmara de Famalicão, isto em 80 e qualquer coisa. E na família sempre tivemos esta ligação à política e esta necessidade de fazer a intervenção pública e tentar melhorar um pouco a vida digamos que da nossa cidade e até do nosso país. No fundo, esta candidatura surge no contexto de um convite que me fizeram, porque eu tenho alguma intervenção não oficial, mas oficiosa, digamos, em termos políticos. Tenho também algumas preocupações em relação ao futuro do nosso concelho e ao futuro do nosso país, e é nesse contexto que surge este convite. Em relação ao nosso concelho, eu tenho reparado e tenho notado que as coisas podiam estar muito melhor, e eu acho que famalicanos e os famalicenses merecem bastante mais do que têm. E que tipo de problemas que Famalicão tem e que a sua candidatura pode ajudar a solucionar? Nós somos, como toda a gente sabe, e que agora já se fala, que é uma das vantagens desta nossa campanha, é que há coisas que nós temos falado e que vemos com agrado que as outras candidaturas também têm pegado em alguns temas que nós temos lançado. E um deles, de facto, é que nós somos o terceiro concelho mais votador do país. E como somos o terceiro concelho mais votador do país, nós devíamos ser um concelho em que as pessoas vivessem bastante melhor do que o que vivem. Isto só para dar uma ideia, em relação aos municípios que estão aqui à nossa volta, estou a falar de Braga, Guimarães, Barcelos, Santo Tirso, Trofa, Vila do Conde, Póvoa. Nós estamos em terceiro, a contar do fim, em termos de poder de compra. Só estamos à frente de Santo Tirso e de Barcelos. Todos os outros estão à nossa frente. A Trofa está à nossa frente, a Póvoa está à nossa frente, Vila do Conde está à nossa frente, Guimarães e Braga também estão à nossa frente. E nós não podemos estar a viver pior do que todos estes municípios. Para além disso, o Famalicão tem taxas que dependem da Câmara e impostos que também dependem da Câmara, que são dos mais altos de todo o Distrito de Braga. Nós estamos em penúltimo lugar em termos de taxas municipais dos impostos, nomeadamente no IRS e no IMI. E isso é uma coisa que hoje resolver. Nós não podemos ter impostos tão altos e um poder de compra abaixo dos outros municípios. Quais seriam, então, as suas três principais propostas? Nós temos, a primeira proposta é a redução de impostos, porque é uma proposta que é uma medida administrativa que não tem, nem sequer precisamos de tempo para executar. No dia em que nós entramos para a Câmara, é um objetivo que nós podemos cumprir. Nós podemos reduzir a taxa de participação no IRS, que está quase na taxa máxima, que são 4,5%. Podemos reduzi-la para zero no próprio dia em que entramos. E isto vai significar que as pessoas vão ficar com mais dinheiro no seu bolso, vão usufruir de uma parte maior do seu rendimento. E também no IMI, nós pretendemos baixar do 0,35% para 0,3%, que é a taxa mínima, e também vai significar que as pessoas vão ter mais dinheiro do seu rendimento.
Temos também uma proposta no sentido da liberdade de escolha, que seja em serviços de saúde, em serviços de educação. Como sabem, o Estado, por insuficiência económica, está a transferir competências para as autarquias, nomeadamente na área da saúde e da educação. E nós pretendemos aceitar essas competências porque pretendemos que as pessoas possam escolher aquilo que é melhor para elas e também temos direito a dar uma palavra acerca dos nossos serviços. Nós não podemos ter o hospital degradado como está e não dar uma palavra e não ter uma palavra acerca disso. Com os centros de saúde acontece exatamente o mesmo. Nós temos centros de saúde que estão muito degradados e a Câmara tem poucas competências a esse nível. A nível da educação, nós somos, também como toda a gente sabe, um município que foi muito prejudicado e este muito é muito grande, porque nós tivemos com o fim dos contratos de associação e quero lembrar às pessoas que há 4 partidos que se apresentam a estas eleições que em 2016 votaram favoravelmente ao fim dos contratos de associação. Ou seja, esses 4 partidos que estão hoje na corrida eleitoral são partidos que votaram contra Famalicão e contra os famalicenses. É muito importante que as pessoas se lembrem e que tenham memória. E esses partidos foram o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, a CDU e o PAN. O futuro do nosso país começa pelos nossos jovens, pela educação. E essa medida que foi tomada... O fim do contrato com as cooperativas. Exatamente, com escolas que eram muito importantes para Famalicão, e eu vou citá-las. O caso da Didaxis, o caso do ex-tenente de Delfim Ferreira, em Ruí também, que não é Famalicão, mas que tinha lá muitos alunos, e nas Caldinhas, no INA, também tínhamos muitos alunos, muitos famalicenses que ficaram sem os seus projetos educativos. Precisamos avançar aqui nos nossos outros pontos. Quando eu pedi que citasse as 3 medidas, falou na redução. Sim, temos a questão também da transparência. Nós assinamos um compromisso de transparência de acordo com normas internacionais, tem uma série de itens, um dos quais é, isto só para dar uma ideia, porque os itens são vários, a partir do momento que haja eleições marcadas, não se fazerem mais inaugurações. Isto também faz parte da transparência. Não temos visto isso, nós temos visto inaugurações em catadupa, de tudo e mais alguma coisa. Vamos lá chegar. Para isso eu tenho uma pergunta já agora, já que está falando isso das inaugurações das obras. É um homem de direito? Presumo eu, votou na coligação nos últimos Sim, 20 anos. Apoiei e nesse aspecto sou uma pessoa desiludida. Vamos começar pelo princípio. Apoiou a coligação nos últimos 20 anos, que nesse tempo foi governada por 2 presidentes. Para já, qual é a diferença que vê entre os dois? O arquiteto Emílio Costa, governou durante 12 anos, e o Paulo Cunha, que termina agora. Eu não diria que apoiei durante 20 anos, porque a minha desilusão não começou ontem, não é? Então vamos lá, quando começou a sua desilusão? Olha, eu vi a mudança que foi feita, foi por volta do ano 2000, com a entrada do arquiteto Emílio Costa como uma lufada de ar fresco para a nossa cidade. A cidade revolucionou-se, houve obras que vimos que foram feitas que eram tremendamente necessárias, a cidade estava bonita, foi o próprio Parque da Devesa, a Casa das Artes, as pessoas bem se recordam, com uma programação que trazia gente de todo o norte do país aqui a Famalicão, e sentiu-se essa frescura na governação. Entretanto, o Dr. Paulo Cunha entrou, e é curioso notar uma coisa, o poder de compra, e se as pessoas forem ver os dados, veem que ele sobe até 2015, porque ainda estava alavancado pelo trabalho do arquiteto Emílio Costa, que é uma pessoa, como toda a gente sabe, que vem da indústria e que tem noções de gestão e de estratégia e de futuro também. A partir de 2015, o poder de compra dos famalicenses estagnou, deixou de melhorar, até caiu um bocadinho, ligeiramente.
E isso também é fruto do tipo de governação que é feita. Nós temos uma governação na Câmara que é uma governação despesista. Nós passamos de um orçamento em 2015 de 67 milhões de euros para um orçamento em 2021 de 133 milhões de euros. Em termos de gastos da nossa autarquia, eles duplicaram durante o mandato do Dr. Paulo Cunha. E as pessoas não veem nas suas vidas o que é que melhorou com o dobro da despesa da Câmara. Nós temos uma cidade que é deixada em obras, é um autêntico estaleiro. Pronto, vamos falar sobre as obras. Se fosse Presidente da Câmara, o que é que estaria a fazer igual? O que é que estaria a fazer diferente? Eu faria muita coisa diferente. O que seria? Em primeiro lugar, nós não podemos gastar dinheiro a melhorar o que já é bom quando temos coisas que são más e que estão más e que fazem falta. Nós temos que ter prioridades, temos que dar prioridade àquilo que não está bem e só depois é que podemos gastar dinheiro com aquilo que já está bem ou está mais ou menos bem. Nós não podemos fazer as obras que estamos a fazer no centro da cidade quando andamos 500 metros para um lado, 500 metros para o outro e encontramos passeios esburacados. Isto não pode ser. Andamos 1 quilómetro em qualquer das direções e vemos que não há passeios nas estradas. As pessoas, hoje em dia, que se fala tanto de ecologia, de mobilidade, de saúde, de desporto, de ar livre, as pessoas têm que andar a pé. As pessoas têm que andar a pé, mas não podem andar a pé no meio dos carros. As estradas, em qualquer das nossas freguesias, não têm passeios. Isso para mim é inconcebível. Por falar em freguesias, muitos têm falado na cidade e, de fato, há muitos transtornos, como, por exemplo, uma das coisas que eu gostaria de que falasse é sobre a questão do estacionamento, porque Sim. Eu sei que tem uma ideia diferente, se tivesse a gerir a minha ideia é radicalmente diferente. Nós estamos a viver tempos em que as pessoas estão a querer que acabem os carros nas cidades. E depois dão-nos todo o tipo de justificação para isso, é a questão ecológica, mas nós temos que pensar que as pessoas nem todas têm 20 anos. Há pessoas que têm 50 anos, outras têm 60 e outras até são mais velhas, até estamos com um problema de envelhecimento da população. Mas também há casais que têm crianças pequenas. A questão do automóvel é fundamental para a maior parte das pessoas. Nós temos que ter uma cidade em que o acesso ao seu interior, ao seu núcleo urbano, à sua zona velha, seja facilitado. Nós não vamos ter estacionamento, estas obras são um gasto enorme e uma oportunidade perdida. O dinheiro que nós estamos a gastar nestas obras podia ser usado para fazer o parque de estacionamento no Parque Dona Maria II. Teria sido bom e teria subterrâneo, naturalmente, porque ele vai ter um parque, só que é um parque que não é melhor do que o que tinha. Até vai ser mais pequeno, porque estão a fazer ali uma estrutura no meio que vai tirar o lugares de estacionamento. Porque vamos ter pessoas menos novas que não vão conseguir chegar ao centro da cidade. E vamos ter pessoas até mais jovens que estão a trabalhar, mas que não vão conseguir chegar porque não vão ter tempo, porque eu não posso deixar o meu carro a 2 km para ir fazer qualquer coisa ao centro da cidade e voltar, porque a maior parte das pessoas que trabalham não tem tempo para isso. Por isso, vamos excluir quem não tem mobilidade e também vamos excluir quem não tem tempo, ou seja, para quem é que vai ser a cidade? O comércio vai ficar muito prejudicado e as próprias pessoas que vivem no centro da cidade também vão ficar prejudicadas. E depois também falámos na questão, há bocado, das obras, do que é que faríamos diferente. O mandato autárquico são 4 anos, as obras não têm que ser feitas todas no último ano. Ainda para mais, tivemos 2 anos em que houve de pandemia, que tem sido uma desgraça. Nós falámos com as pessoas têm passado mal, porque não têm o comércio está parado, é um horror. E o que é que nós vemos? Os nossos comerciantes, sobretudo aqueles que estão no centro da cidade, eles passaram da pandemia para o pandemónio. Eles não têm o comércio parado por culpa da pandemia, agora têm o comércio parado por culpa das obras. Ainda no âmbito das obras, eu queria fazer uma outra pergunta, agora mais um bocadinho fora aqui do centro urbano. Tenho acompanhado um dos temas que tem estado em evidência agora nessas últimas semanas, meses, que é a questão da construção do CENT, né, uma obra do CETEB no Parque da Devesa.
Está de acordo com as decisões que têm sido tomadas, faria diferente? Disse muito bem, falou no CENTE, é que toda a gente fala no CITEB, Não, e a construção é no CENTE, CENTE. que é um centro de nanotecnologia. Exato, que é um consórcio, na verdade, constituído por várias entidades. Várias entidades e várias empresas também, aquilo tem parte pública e parte privada. No caso particular do Parque da Devesa, há terrenos que eram do próprio CITEB, que foram o direito de superfície foi cedido ao Parque da Devesa e por uma questão... Porque inicialmente eram municipais, passaram a ser do CITEB, depois do CITEB voltaram... Na verdade é um vai e vem, inicialmente não era... Mas o CITEB, nós não podemos negar a importância do CITEB. O CITEB é fundamental para a indústria têxtil. Qualquer das cidades que estão aqui à volta no Val do Ave, o CITEB não está em causa. A pergunta que se coloca, nem o CENTE, a pergunta que se coloca independe do que está a ser, por acaso é uma construção do CENTE do CITEB, poderia ser uma construção de um outro tipo de instituição. A pergunta que eu coloco enquanto candidato à presidência da Câmara Municipal é se tomaria as mesmas decisões nesse dossiê. Eu não tomaria as mesmas decisões. Não na parte do resultado final, porque eu acho que o CIENTE, que é um centro de nanotecnologia, que está a produzir tecnologia para a indústria que hoje eventualmente até não haverá e que poderá haver no futuro, eu acho que aquilo que foi mal feito e naquilo que nós seríamos realmente diferentes seria na comunicação às pessoas. Eu acho que aí é que as coisas falharam, porque... Pronto, essa pergunta, como autarca, qual seria a é fundamental, porque as coisas têm que ser explicadas, porque se nós fizéssemos, por exemplo, como se faz na Suíça, em que as decisões são tomadas por referendo, no fundo acaba por ser a população a decidir que elas são de uma forma ou de outra. E eu estou convencido que, dada a importância do CIENTE e do CITEB, as pessoas concordariam que esta decisão tivesse sido tomada. Então, uma das principais características das pessoas e não nossa, não uma imposição, uma escolha das próprias pessoas. Então, essa pode-se dizer que seria uma diferença. Se eu tivéssemos que elencar de forma muito breve diferenças de uma governação municipal, da iniciativa liberal... Eu acho que não conseguimos elencar de forma breve, porque as diferenças são tantas que estaríamos aqui muito tempo a conversar, mas, por exemplo, a questão do... Eu falo com pessoas do Partido Socialista, pessoas do PSD e do CDS, que apoiam a nossa candidatura, mas não o fazem abertamente, porque têm receio. Até aí temos uma diferença muito grande, porque nós achamos que o confronto de ideias é fundamental e as pessoas não têm de estar todas de acordo connosco. Eu aceito muito bem, e aliás tem sido sempre assim a minha vida, opiniões contrárias à minha, porque eu acho que é na discussão que surgem as melhores ideias e nós não podemos fechar a porta à discussão nem à partilha de ideias e muito menos no passar tanto tempo de democracia as pessoas terem receio de falar e estamos a falar de pessoas mas também estamos a falar de órgãos de comunicação. Isso é uma coisa que... Então quer dizer que o apoio à iniciativa liberal é maior do que aquilo que se vê publicamente? É então maior. As expectativas para os resultados eleitorais também são boas? As expectativas nós não temos acesso a sondagens, mas temos as melhores expectativas e também estamos a fazer um esforço muito grande para que as coisas melhorem e que mudem. Mas uma coisa é certa, no caso de sermos eleitos, nós nunca fecharemos a porta a opiniões contrárias à nossa e muito menos decidiremos o que quer que seja em função da opinião das pessoas. Porque eu acho que a opinião das pessoas é sagrada, nós temos que a respeitar, quer gostemos dela, quer não gostemos. Porque é precisamente no confronto de ideias, no confronto de opiniões que se podem tomar as melhores decisões. Se eu fosse, vamos supor, eu sou uma eleitora indecisa, estamos a ser assistidos por leitores indecisos. Quais são as razões que nós devemos votar em si? Para além daquelas que eu já enumerei, esta questão que falámos da liberdade de opinião, que é fundamental, a redução de impostos também é fundamental, já tínhamos falado, a questão da escolha, da liberdade de escolha dos serviços, o tratar o município como um todo. Nós não podemos ter um município centrado na cidade e vamos pelas freguesias.
e há um esquecimento total, umas mais do que outras. As pessoas estão a sair do nosso município porque têm precisamente essa falta de infraestruturas básicas. Da escola, por exemplo, em Ribadavia, mas não é só da escola, não há uma ligação direta entre Ribadavia e Joana, que estão ali ao lado. As pessoas, por os transportes públicos, vão a Famalicão, depois vão para Joana. Isto é inconcebível. Eles estão a 5 minutos de um do outro. Mas de uma forma geral, o apelo ao voto é do eleitor do Conselho. Né? Estamos muito, nesse momento, estamos muito focados nas vidas, olhar para todos. Sim, sim. Então, de uma forma resumida, uma das razões por decidir votar no liberal a questão da é olhar para a transparência. gente. A questão da transparência. Assumimos o compromisso da transparência. Nós não podemos ter listas à Câmara com pessoas que estão a ser investigadas do ponto de vista judicial. Isto é uma quebra na transparência. A Câmara tem que ter, acho que quem se candidata à Câmara tem que ter a noção da realidade e do alcance daquilo que poderá eventualmente acontecer. É uma coisa que é importante as pessoas pensarem. A lista, pelo menos que eu saiba, que tem candidatos que são arguidos em processos judiciais. São da atual maioria. A nossa lista tem por objetivo as pessoas, tem por objetivo a nossa comunidade, o nosso concelho. Então pronto, essas são as razões então, para... Estas e muitas outras. Algumas das razões então para o apelo ao voto dos indecisos, é isso? Exatamente. E aquilo que eu peço às pessoas, sobretudo a quem está indeciso, e mesmo quem já tenha decidido, porque estamos sempre a tempo de mudar. E mudar para melhor, nunca é pior, é sempre melhor, mudar para melhor. As pessoas têm que acompanhar a nossa campanha e eu acho que tem sido útil, porque há muitas das ideias que nós trouxemos a terreiro que têm sido acompanhadas e até plagiadas. Eu não vou dizer plagiadas porque eu até fico contente. Isso é uma questão, isso é uma questão importante. Das principais, se calhar das primeiras bandeiras que a Iniciativa Liberal veio defender quando apresentou a candidatura, foi essa questão da redução dos impostos. E, de fato, outras candidaturas também apresentam como proposta essa questão da redução de impostos. No entanto, o candidato da coligação, por exemplo, tem criticado essas candidaturas, a sua e outras, porque vai no sentido contrário, é contra a redução de impostos. Nós lançámos essa ideia porque é uma medida fácil de tomar, porque, como falei, é uma medida administrativa. O doutor Mário Passos disse que tinha que pensar nos filhos dele e por pensar nos filhos não poderia reduzir os impostos. Eu, francamente, acho que os meus filhos e os filhos dos famalicenses agradecem que os impostos baixem. Por isso, isso foi uma desculpa que eu acho que é de certa forma, como é que eu ia dizer, egoísta. Está a pensar nos filhos dele, mas deve pensar nos filhos de toda a gente. E de facto, Famalicão é o município que tem os impostos mais altos, logo atrás de Barcelos, de todo o Distrito de Braga. E o que nós temos que pensar nesta questão dos impostos é que temos que usar o dinheiro dos contribuintes de forma racional. Famalicão é o concelho de todo o Distrito de Braga com o orçamento mais alto. Mesmo em relação a municípios que têm muito mais habitantes. Braga tem quase 200 mil habitantes, Guimarães tem 180 e tal mil. Famalicão tem 133 mil. Não se compreende como é que Famalicão é o município que gasta mais dinheiro por habitante. Temos muito assunto, mas temos que ficar por aqui. Eu queria só para terminar, o que eu queria mesmo e aquilo que me deixava feliz é que as pessoas analisassem as propostas, as nossas e as dos outros partidos, e que vissem aquilo que é melhor para todos nós. E que votassem em consciência, mas que fossem votar, porque nós não podemos deixar a decisão na mão das outras pessoas. Nós temos que exercer esse direito. Por isso, vejam as propostas, analisem tudo e vão votar. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por participar desse quadro de entrevistas. A entrevista com o José Biruto, candidato da Iniciativa Liberal, assim como as entrevistas aos outros candidatos à presidência da Câmara Municipal de Famalicão, estão disponíveis no nosso site
em www.noticiasdefamalicão.pt. Assistam, comentem, partilhem e enviem também as vossas sugestões.